Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um Evangelho Terapia, diretamente de Nova Rússia, do Ceará, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar a todos para que a gente pudesse elevar nossas vibrações, agradecer a presença de vocês também que estão aqui presentes. Vamos silenciar para a gente se concentrar nas preces, tá? Vamos elevar nossas vibrações nesse momento, conectando com Deus, se permitindo estar presentes aqui nesse momento, possamos absorver o máximo possível que será disponibilizado, que a espiritualidade amiga do alto possa inspirar nosso irmão Candomblé, fazer a palavra mais precisa para ajudar o nosso direcionamento na nossa vida, conduzindo a nossa jornada aqui na carne nesse momento, nosso relacionamento conosco mesmo, com os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja. Sem mais delongas, esteja com a palavra, nosso irmão Candomblé. Se quiser se apresentar, fique à vontade. Tem gente nova também aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Arlindo. Obrigado a toda a equipe. E nosso muito boa noite aqui do Rio de Janeiro. Sei que estou chegando longe com essas ondas aqui. Nosso tema hoje é um tema desafiador, eu não sei se para vocês, mas para mim, é um tema que vai tratar da razão, da lógica, da reencarnação. Mas todos nós que somos espíritas estamos muito bem esclarecidos com relação à reencarnação. Eu me permito trazer o tema por conta exatamente de considerar que ainda ficamos muitas das vezes em dúvida e em processo. Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro em algumas casas, como o Centro Espírita Chico Xavier, trabalho também aqui no Boa Nova, aqui bem próximo de casa. Temos atividades na Rádio Rio de Janeiro, mas, sobretudo, temos a oportunidade, pelo desafio e a necessidade de estudo, de sermos chamados e compartilharmos um pouco, fazermos uma reflexão compartilhando com todos vocês. Eu não tenho a menor intenção de lhes ensinar absolutamente nada. Eu sempre repito isso, porque é algo com o qual eu preciso lidar. Eu não vou ensinar nada. Ao contrário, eu vou me valer da presente oportunidade pelo que pudermos, de alguma forma, amealhar de conhecimento no estudo e transmitir para vocês. Então, eu vou usar uma máxima que eu gosto de usar, que aborda bem um homem da ciência, que se chama Albert Einstein, e que ele tinha uma confiança, uma fé, uma determinada posição muito clara com relação a Deus. Ele achava Deus no cosmos, ele achava Deus nas coisas, na natureza, no espaço, mas nunca um Deus antropomórfico que pudesse ter a condição do nosso tamanho, da nossa dimensão, daquela expressão humana de como somos. Então, eu acho muito boa a pegada dele quando ele diz que tudo aquilo que o homem desconhece, obviamente, não existe para ele. Portanto, olha só, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do nosso conhecimento. E partindo disso, nós vamos começar aqui fazendo a nossa abordagem da reencarnação, que é algo que o senhor Allan Kardec, naquele momento da explosão das 3 grandes revoluções que nos interessa aqui para o que nós vamos bater papo, nós temos 3 grandes momentos de se poder dizer de revolução, de momento que acontece, que foi a agrícola, a científica e a industrial. Né? A agrícola, ela começa lá há mais de 12 mil anos atrás com a nossa espécie, a nossa raça, que já era sapiens, e a gente foi ali domesticando animais, domesticando terrenos e domesticando o nosso convívio. Aquele momento em que começamos a ficar mais juntos, formando tribos, grupos maiores e mais amplos. Depois tivemos a grande revolução científica, que não é essa que está acontecendo agora com a IA, não é a que aconteceu com o telefone celular, não é a que acontece nos últimos 100 anos, mas a que aconteceu, na verdade, há 500 anos.
quando do velho continente europeu, as embarcações zarparam e foram encontrar as Américas e foram buscar a Ásia, enfim, todos esses movimentos que causaram essa ligação maior. E, nesse momento, a gente passa para o momento da Revolução Industrial, que é onde a doutrina espírita também aparece. Porque, na Revolução Industrial, até ali, família e comunidade era uma relação muito importante. E a gente perde esse contato de família e comunidade, por favor, pesquisem, quando o Estado, né, e o capitalismo e o livre mercado, as formas de se produzirem e evoluírem mais rapidamente essa revolução industrial, promoveram uma separação de Estado da religião. E, ao promoverem isso, Deus, na ideia da sociedade, quase foi extinto num pensamento equivocado, eu costumo colocar, mas que, de alguma forma, a doutrina espírita, naquele momento, naquela Paris explodindo, a Cidade-Luz, ela que vinha de um processo de uma revolução muito conturbada e que havia causado várias influências, o senhor Allan Kardec traz a doutrina dos espíritos. E não por menos, lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, ainda na primeira parte, ele dá razão para o que vem a ser essa situação da reencarnação, porque a igreja dominante, e eu não estou aqui falando da instituição, ao contrário, a instituição ocidental da igreja, ela trouxe valores e guardou a história de forma extraordinária para essa sociedade moderna que somos hoje. Isso é inequívoco. A capacidade que ela teve, a capilaridade que ela teve no planeta, as formas aonde ela entrou, e eu não vou discutir o mérito, porque o mérito está no ser humano, está nos homens que, conduzindo essa relação com a igreja, produziram alguns feitos desagradáveis. Um deles começa lá no primeiro momento de um concílio importante, 3 séculos depois da vinda do Cristo, quando se extingue a palavra da reencarnação. Então, todos nós, espíritos, passamos a viver um dogma de que ou você está certo ou você está errado. Então, o mesmo Deus, que é um Deus de justiça e amor, é, ao mesmo tempo, aquele Deus que castiga. As almas são algo que pertence a você, não é você, espírito, que dispõe de um corpo, mas a ideia foi totalmente distorcida, e a razão vai nos trazer isso, à luz da doutrina, de que nós somos corpos gestados através de nossas mães, lá no útero, e que, a partir daquele momento, do nascimento, ganhávamos uma alma, que era tocada, e essa alma ia conviver. É como se fossem 2 personalidades, tá? E olha, desculpa, mesmo hoje em doutrina espírita, quando você pergunta assim, e você tem um espírito? É uma pergunta até que eu coloco aqui agora, mas sei que não há interação, então não me respondam, mas eu vou colocar uma resposta genérica. Não, eu não tenho um espírito. Como é que você não tem espírito? Você é espírita e não tem espírito? Não, eu não tenho espírito. Eu sou um espírito. O que eu tenho é a disponibilidade de um corpo físico que me coloca na presente encarnação, por reencarnar, na condição de espírito em estudo, em experienciação. Então, voltando lá, quando essa figura foi retirada, tirou-se de sobre os ombros dos homens alguma responsabilidade consigo mesmo. E ficou uma coisa ilógica. Então, eu vou aqui fazer uma pergunta. Que sem a reencarnação, como é que a gente vai explicar as diferenças, primeiro, sociais? Como é que nós vamos explicar as diferenças intelectuais? Ora, se no sentido do antigo dizia que foi extinto, eu não vou entrar porque senão seria matéria, o Cláudio vai me cortar no tempo, porque seria matéria para discutirmos tanto mais
do porquê que saiu a reencarnação. Mas, enfim, naquele momento que tira, você tira a responsabilidade do ser humano. Ora, se uns têm a pena máxima, que seria o inferno, porque o purgatório, só para contar, ele aparece num tempo da história depois, tá? No princípio era céu e inferno. Ou você estava no ódio, ou você estava no céu. Acabou, não tinha história. E daí tiramos de sobre os nossos ombros, como espíritos reencarnantes que somos, a responsabilidade. Ora, se eu dei certo, se eu fiz a coisa certa, eu vou para o céu. Se eu não fiz a coisa certa, eu vou para o inferno. Agora, já que eu vou para o inferno, eu não preciso mais fazer o certo. Ficou um oba-oba. Vocês me permitem, eu sei que todo mundo aí está na discussão, mas ficou um oba-oba e nós tiramos essa responsabilidade. Foi afastando esse conteúdo. E o que se criou foram dogmas, onde em até algum momento, infelizmente na história, por equívocos nossos, porque somos espíritos milenares e certamente já antecipo aqui a minha posição, passamos por todos esses momentos da história, uns aqui, outros de fora, lá erráticos, olhando a história acontecendo, porque não pensem vocês que os espíritos que estão desencarnados não estão percebendo o que aqui ocorre em outros orbes também, em outros planetas. Então, nesse momento, a razão é de entendermos quem é esse Deus. Olha, lógica. Eu vou pegar aqui na minha tela, nesse momento, eu tenho o Cláudio nos dirigindo, tenho mais 32 participantes, e eu vou citar aqui, tem a Ana, o Nilson, a Jaqueline, a Nadi, o Joaquim. Todos vocês com um nome diferente. Todos vocês uma personalidade diferente. Todos vocês com uma história em comum e uma história em particular. Em comum no gênero, na forma como aqui chegamos, como compartilhamos, como vivemos em sociedade, alguns gestos são comuns. Todos nós precisamos do oxigênio para viver, da comida para sobreviver, da água para nutrir o organismo. Perfeito. Mas cada um de nós um indivíduo. Por quê? A razão disso. Como é que nós podemos provar que se o espírito nasce junto com o corpo, ou a alma, como queremos, inclusive Allan Kardec coloca que alma é a condição pedagógica para nós entendermos o espírito na condição encarnada. E espírito em si é a condição de entendermos a própria alma na condição desencarnado, errático, vivendo um espaço que não está circunscrito a uma área. Nós, como espíritos, estamos aqui, como almas aqui encarnadas, colocados no planeta Terra, nesse momento aqui em nossas cidades, nos comunicando. Ora, se a alma é criada, e aí agora vem a pergunta, pena que a gente não consegue fazer a interação, mas há de chegar um momento em que teremos as nossas conversas de modo bem organizado para conversarmos e entrarmos nas questões. Como é que a criatura que nasceu hoje, e a gente vê crianças, eu não sei vocês, mas eu tenho filhos em dois tempos diferentes, porque eu tenho um filho com 45 e uma filha com 28, e tenho um neto com 99. Com 9, 99, não sei de onde veio agora. 9. Ele é fruto do casamento do meu filho. Entre ele e o meu filho tem uma diferença enorme de forma de reagir ao mundo, de atuar, de captar, de perceber. Entre mim e meu filho é a mesma coisa. Uma distância muito grande. Então, se a alma foi e é criada, como dizem, numa não razão de que ela acontece para nós só no momento do nosso nascimento, como é que trazemos bagagens diferentes, experiências diferentes, inteligências diferentes, modos de agir, tendências diferentes, né? Aqui eu vou me permitir, como estamos aqui no nosso encontro espírita, nesse momento, nessa palestra, nessa reunião, nessa troca de pensamentos, pode não ser uma troca de palavras, mas tem a troca de pensamento, eu tenho certeza, ninguém aqui mais faz o mal por fazer o mal. Não. Eu vou partir desse pressuposto. Eu tenho, aliás, é uma convicção que eu tenho. Nenhum de nós aqui presente nesse momento dessa comunicação fazemos o mal porque queremos fazer o mal. Porque estamos, como todos,
espíritos comuns alinhando dentro de uma doutrina que nos traz esclarecimento. Então, se nós não podemos pensar que a alma foi criada agora, não, mas eu quero pensar que a alma tem reencarnação, mas ela é relativa. Eu já ouvi isso, tá? Dentro da doutrina. Como é que ela é relativa? Não. O espírito reencarna, sim, mas ele reencarna puro. Puro. É limpo das impressões anteriores. Ele começa tudo de novo. Então, é uma contrariedade. É como se ele tivesse zerado. É como se você pegasse assim e zerasse ali o taxímetro para começar. Como é que, dentro da razão, nós vamos explicar que as coisas de 1000 anos atrás não acontecem mais agora? 1000 anos atrás nós não tínhamos absolutamente, nós não temos ideia do que era 1000 anos atrás. A gente romanceia, fica romanceando através de livros, através de filmes, através de informes, mas nós não temos mais a lembrança e não temos esse toque de entender há 1000 anos atrás. A própria Jerusalém de Jesus, de mais de 2000 anos atrás, era um ambiente totalmente inóspito, totalmente rude. Sem água corrente, sem luz, sem nada. Você não tinha vacina, você não tinha médico, você não tinha direitos sociais, você não tinha valores, a lei era correspondente e relativa. Mas a lei era muito mais imperfeita do que é hoje a nossa. A nossa é perfeita? Ainda não. Perfeita só as leis divinas. Mas nós temos um avanço. E esse avanço foi construído por uma sociedade composta de homens e mulheres, que são espíritos encarnados que aqui trazem o seu saber. Eu não sei, alguns vão ser engenheiros, outros vão ser arquitetos, outros vão ser professores, enfim, outros vão ser marginais. Mesmo talvez já tendo uma cátedra, vão ser. Outros vão se valer do seu conhecimento para burlar ou se lucupletar em razão do malefício do outro. Razão de tendência. São os nossos pendores. Mas a reencarnação não nos traz de modo, porque senão como pensaríamos um Deus, como haveria razão de pensarmos um Deus de justiça e amor? Então é um Deus que está brincando. Olha, eu vou botar o Cláudio no mundo, ele vai viver a vida dele um cadinho, e depois eu vou tirar o sossego dele, porque ele vai ser dirigente espírita. Pronto. Acabou o sossego dele. Vou tirar. Ou então ele pode pensar, não, eu estou tendo a oportunidade, me valendo dos meus conhecimentos, da minha aproximação, da minha afinidade, de compartilhar e trabalhar pelo próximo. Isso é um tributo, é um formato, é um pensamento. Não dá para nós pensarmos com toda a tecnologia que nós temos hoje, é tecnologia mesmo, porque nós estamos ouvindo falar em inteligência artificial, algo que já existe desde os anos 70, de forma bastante avançada até, mas que agora, de forma pluralizada, lançada num mundo comum, onde todos nós estamos tendo acesso, a gente pega o WhatsApp e hoje o WhatsApp tem dentro dele um botão que fala sobre inteligência artificial. Então, os nossos acessos se tornaram extraordinários. Isso eu estou falando eu. Meu neto trabalha nisso, vai avante e entra muito mais rápido. Inteligências diferentes, tempos diferentes. Outras inteligências que estão chegando aqui. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga os espíritos e diz assim, tá certo, eu vou fazendo aqui uma livre interpretação, né? Tá certo, tem encarnação. Então, como pode uma alma que não alcançou a perfeição se melhorar? Através de múltiplas existências. Você vai fazendo todas as experienciações. Nós vamos chegar aqui com um cabedal de informações. O que vamos fazer delas é algo que está além da nossa razão, está na nossa escolha. A nossa simples razão não configura nada, está ainda em pensamento. As nossas escolhas já são ações. Quando fazemos uma escolha, ela já se transforma numa ação. A inação é ficar vivendo só com o pensamento. Mas
Quando temos uma determinação, já vira ação. E essa ação vai determinar as nossas relações. Porque é uma questão de lógica e de necessidade. Onde está a justiça divina se não houvesse reencarnação? Para explicar, por exemplo, eu não sei de vocês, mas eu tenho alguns problemas. Eu não sei se alguém nessa reunião pública hoje pode dizer, eu tenho um problema. Não sei, mas eu tenho problema. Se eu não tivesse uma explicação lógica, eu olharia aqui para o meu vizinho, ou olharia para alguém do meu trabalho, ou olharia para alguém dentro da casa espírita e diria por que ele não tem o problema que eu tenho? Por que ele não enfrenta as coisas que eu tenho que enfrentar? Ora, muito simples. Porque eu estou aqui por dois motivos. E um deles é o reajuste. Reajustar. A gente está vendo aqui porque, por isso, reencarna, para reajustar, rever, refazer. Refazer caminhos que nós já havíamos feito no passado, mas que serão refeitos em formato diferente. Por quê? Porque a própria psicologia e a psiquiatria, muito mais acentuadamente, diz: se você realiza uma coisa sempre da mesma forma, esperando um resultado diferente, o nome disso não é teimosia, é loucura, é insanidade. Você vai repetir e o resultado que você já conhece vai se repetir novamente. É simples. Então, desde criança, a criança já vai aprendendo que determinadas insistências dela não fazem ela chegar ao objetivo que ela busca. Porque a criança é simplesmente um espírito que chegou aqui com a sua gavetinha fechada, das suas lembranças passadas, mas trazendo o seu instinto e alguma coisa desse acervo para começar a desenvolver o seu ajuste. Então, é uma questão de justiça, é uma questão de reparação. É uma questão de reparação. A gente não fala em justiça divina. Então, justiça divina é reconhecer aquela falha, aquele equívoco, aquele processo que eu sempre gosto de tirar a palavra pecado. Poxa, mas você não pode tirar a palavra pecado, porque a palavra pecado está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Pois é, eu sei que está. E é natural que esteja. Porque os espíritos que ali chegaram para esclarecer o senhor Allan Kardec e trazer a Boa Nova numa interpretação do nível espiritual, viveram séculos de igreja onde o pecado era a forma de adjetivar o uso indevido que contrariava. E que, na verdade, quando a gente está falando em pecado, nós estamos falando em moral e não em ética. Por quê? Porque moral é estar certo ou errado em relação a. Simples assim. Moral, por exemplo, é a condição das leis brasileiras, da Constituição brasileira. Se você está agindo de acordo com ela, você está certo. Se você está agindo contra ela, você está errado. É uma questão legal. Dentro da nossa casa, nós temos uma organização familiar. Essa organização tem uma hierarquia, tem um modelo, tem um formato, tem um custeio, tem uma liderança, tem uma série de pontos organizacionais. Se seguimos juntos, estamos certos. Se seguimos contrariados, estamos errados. Isso é moral. Moral é o que é certo e errado. O que é bom ou o que não é bom é ética. Porque aí vale no mundo inteiro, vale no planeta inteiro. Tirar a vida de alguém é errado em todo o planeta, à exceção de algumas leis morais que singram. Nós vamos olhar que existem religiões que admitem, que admite a morte. Nós vamos olhar outras que não admitem. Nós somos um deles. Cristãos não admitem o matar. Admite você se defender, por consequência, acontecer uma outra coisa. Isso é uma outra discussão. Agora, você não mata. Mas existe moralmente algumas questões, por exemplo, que são legais e não são morais. Existem alguns estados
do nosso irmão Estados Unidos da América, lá no norte, que admitem a execução de criminosos. É a lei matando em nome daquele que matou. É uma incongruência. Porque a gente sabe que não é isso que vai resolver a história do espírito. Porque, criados simples e ignorantes, nós antecedemos o corpo e sobrevivemos à sua extinção. Então, não vai dar conta. Você tem uma sensação de livrar a sociedade, a dita sociedade, daquele malefício, que já estava encarcerado, inclusive. Você encarcera e depois vai lá e mata. Executa, como dizem. Tem razão? Não tem. Mas dentro da nossa relação de entendimento do espírito que aqui está, passa pelas provações na lei de causa e efeito das consequências que são advindas da sua causa primária. E todos nós, como espíritos, militamos nesse tempo pela mesma circunstância. Não há como. Você vai pegar a questão 167 do Livro dos Espíritos, qual o propósito da reencarnação? Ele vai dizer expiar e progredir. Mas essa expiação como pena não está nesse pecado, está exatamente nessa razão de uma condução. Eu pergunto a vocês todos que estão aqui nos acompanhando agora, a gente consegue ajudar o outro que não queira? Eu nunca consegui. Eu desconheço você conseguir ajudar o outro que não queira ser ajudado, seja em circunstância que for. Seja aquele irmão que está drogadicto, seja aquele irmão que está deprimido, seja aquele irmão que tem uma doença física grave. Você não consegue, se nós não. O que é isso? Decisão do espírito. Nós temos que aceitar o auxílio. E quando chegamos aqui, o primeiro auxílio é essa razão da reencarnação. Está sendo concedido a cada um de nós, numa razão livre, essa melhoria para a nossa perfeição moral, a moral do Cristo. Aquela moral crística. A moral que ele deixou e que não é a moral que ele trouxe. É judaico-cristã mesmo, como é dito. Vem do judaísmo, do monoteísmo. Antes era politeísta, todas as outras nações, ele traz aquele momento monoteísmo e desenvolve, que para eles é ressurreição, para o cristianismo foi a reencarnação, numa outra forma de frase, e que depois chega para nós agora revivido pela doutrina espírita. Então, uma questão de lógica e razão. De onde venho, porque aqui estou e para onde vou. Olha, se eu sou um espírito, vamos lá pensar de novo. Se eu sou um espírito colocado aqui e agora, só colocado aqui e agora, eu explico a minha evolução em relação, inclusive dentro do meu núcleo familiar. Como é que eu explico aquilo que eu comecei a falar desde o começo? Caramba, eu cheguei antes. Não cheguei antes, eu sou pai e eu sou avô. Se eu sou pai e sou avô, eu cheguei antes do meu filho e do meu neto. Todo mundo dentro dessa página? Estamos todos dentro da mesma página? Perfeito. Então, a mim, cabe algumas ações. Eu tenho uma zeladoria, eu não tenho posse. Né? Eu tenho uma zeladoria, é um componente especial. Recebemos essas vidas para que elas, de alguma forma, elas possam estar sobre os nossos cuidados e nós termos a oportunidade de nos relacionar com eles, resgatando algumas necessidades, reconhecendo esse reencontro, essa oportunidade desse reviver, e, ao mesmo tempo, ensinar. Depois de um determinado tempo, eu que já cheguei aqui antes, eu começo a ver que tanto o meu filho mais velho quanto a minha filha mais nova têm valores e capacidades e processos de entendimento e aprendizado que vão me ensinar, vão me melhorar. E o meu neto vai fazer a mesma coisa com o pai e com a tia, e vai fazer a mesma coisa com o avô e com a avó. Ora, relação.
A nossa relação de mundo, a nossa razão, são espíritos mais experientes que estão chegando e voltando para ocuparem seu lugar e dar uma alavancada no mundo. Se olharmos lá naquele momento de capela, que já foi tão dito, quando eles fazem a migração para a Terra, são espíritos que, moralmente caídos, decaídos, mas tecnologicamente muito avançados, vieram aqui para dar um impulso. Pode haver, aí fica uma especulação se há capelina ou não entre nós ainda, isso não cabe, isso é fofoca espírita, esquece. A gente já não dá conta da nossa vida, a gente já não dá conta da nossa história, a gente já não dá conta dos nossos enfrentamentos. Eu não sei vocês, mas eu estou falando na primeira pessoa aqui do singular, eu. Né? Por isso que eu estou aqui como palestrante, palestrante não, eu estou aqui como expositor, né? É o expositor que se expõe. Ele se expõe às críticas positivas e negativas. Concordo ou não concordo? Gostei, não gostei? Aí ele é chato, ele é ouvível. Não, é cada um. A gente vem aqui trazer o que nos cabe no papel da nossa crença, da nossa fé, daquele nosso propósito, da determinação. E isso vale para todo mundo. Como espíritos encarnados, chegamos aqui com propósito. A gente vai aprender a assumir aquela responsabilidade que foi tirada lá atrás. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Mas aí, se você tem uma posse melhor, você pode comprar um benefício para ir para o céu. Isso é puramente o homem enganando o homem. Não é a igreja, não é o Cristo, não são os espíritos. Aliás, reencarnação não é um processo nosso. Há mais de 5.000 anos, o Homo sapiens, o homem sobre a face da Terra, desenvolveu uma cultura, já desenvolvendo história escrita, mesmo que primitiva, e vem registrando. O contato dos espíritos que há entre nós e eles, questão 459 do Livro dos Espíritos, eles influenciam em nossas vidas, em nossos pensamentos e ações, muitas das vezes mais do que quereis. Estamos chegando 20 horas, eu acho que eu ainda tenho 15 minutos, é isso, Cláudio? Por favor, se for certo, você só me dá um sinal positivo, então é isso. E nesses 15 minutos, eu queria trazer uma parábola do Cristo, que foi deixada, que é a parábola do semeador, e que vai dar um engajamento para que nós possamos pensar de como ele era disruptivo e como a sua palavra e o seu texto não ficavam, eram atemporais, tanto naquela época rústica quanto na nossa época muito mexida de hoje. E é a parábola que ele começa, e ela é extraordinária, porque ela tem aquela pegada do semeador. Quem semeia saiu a semear. Então, eu queria que nós entendêssemos que nós somos esses semeadores na relação como espíritos encarnados. Eu estou migrando cada um de nós agora para me acompanhar nessa parábola, para a gente entender que ela tem 4 passos, e ela vai fazer. E o Cristo, naquele momento, quando ele para e vai ali, e é envolto pela multidão, quando ele está sobre a embarcação e começa a falar, ele diz: e quem semeia saiu a semear. E nesse caminho, algumas sementes caíram, e esse é o primeiro passo, algumas sementes caíram e foram tomadas pelos pássaros, sem ter qualquer validade. Então, esse é um momento que, como espíritos, nós estamos ainda na infância espiritual. Aquele homo, aquele formato humanoide que se separa do chimpanzé há mais de 6 milhões de anos, é um corpo rude que pode ou não estar recebendo um corpo reencarnado, um espírito reencarnado de outro planeta, ou estar ali recebendo os espíritos simples e ignorantes que estão sendo colocados lá, afinal de contas, são 6 milhões de anos. Pode haver. Então, esse momento em que essa semente cai, os pássaros tomam, é por causa do nosso desconhecimento, nós não tínhamos. Né? E daí ele tem que a outra parte cai sobre pedra. Bom, essa parte que cai sobre pedra já é a parte em que nós, espíritos, estamos vagando já num tempo moderno,
já desse homem que já vem há muito, já está cuidando do fogo há mais de 300 mil anos, com 50 mil anos já tem os artefatos moldados pelo fogo. Nós somos seres que já estamos numa relação muito mais ampla e aprendendo, onde a morte ainda é um fato abstrato, segundo a ciência nos relata, segundo a antropologia também nos coloca. Nós temos que seguir a ciência também, não podemos simplesmente delirar. É preciso que entendamos ciência como um dos fatores primordiais dentro da doutrina espírita. Mas, no terceiro passo, ele diz assim: as sementes caíram entre espinhos e os espinhos a abafaram. Esse é o processo onde nós, conscientemente, somos abafados pelos nossos valores, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa ganância. Não é ambição, tá? Ambição nunca foi crime nem adjetivo pejorativo para nada. Ambição é um dos fatores que nos fazem, como espírito, evoluirmos, ambicionarmos de forma positiva. Forma positiva. A ganância já é outra coisa. A ganância é ter para si aquilo que você toma dos outros e não quer dividir com ninguém. Isso é outro sentido. Então, nesse momento, a gente se perde um pouco. E aí ele diz, mas outra semente, já mais à frente, e eu considero esse nosso momento, desse nosso encontro, algumas caem em solo bom. Percebam que tem uma palavra que vai assim, solo bom. E ele coloca solo bom. Eles darão 100 por 1, deram frutos, elas geram frutos, ou seja, da consequência positiva. Lembremos daquela outra parábola da figueira que secou, onde a figueira não tinha fruto para entregar, então ela seca. Então a gente coloca aqui de novo, ela tem frutos para entregar. E uns darão 100, outros 60 e outros 30. Tem resultado. Assim somos nós, nesse momento, como espíritos, aurindo toda essa nossa experiência passada e fazendo valer, sabendo que somos responsáveis por nós mesmos. Eu vou usar uma figura de linguagem aqui. A gente sai de casa por algum compromisso, precisa sair, ir à rua, e deixamos a janela aberta. E a gente não conferiu se ia chover, se não ia chover, se tinha ventania, não tinha, se vento, alguma coisa. Nós simplesmente saímos para o nosso compromisso, fechamos a porta da casa, que seria natural, mas deixamos a janela aberta. Nesse ínterim, nesse tempo que estamos fora, sobrevém um temporal, vem uma ventania, e é claro, a nossa preocupação, será que eu deixei a janela aberta? Agora fica. Quando você chega em casa, você descobre que você deixou a janela aberta. Coisas caíram, entrou uma poeirada, você tinha acabado de limpar a casa, e entrou uma poeirada danada, caíram objetos, coisas caíram e quebraram. E aí, a gente vai falar o seguinte, caramba, o vento detonou as minhas coisas aqui em casa. O vento quebrou coisas aqui em casa. O vento inundou a minha casa com poeira. O vento. E aí a pergunta, para nós que temos a razão da reencarnação, do aprendizado, das responsabilidades, o vento ou nós que deixamos de precavidamente fecharmos a janela porque seria uma tarefa nossa? Aí a pergunta. Tem gente que vai ficar com o vento, porque o vento é ótimo para ser culpado. Tem outros que não é uma questão de culpa, é uma questão de assumirmos a responsabilidade e refazermos as nossas ações. E vejam, eu não estou falando nem de janela, nem de vento, nem de culpa. Eu só estou falando de um fato, que é para chamar que cada um pense e repense a sua posição como espíritos que somos. Da relevância das nossas escolhas, causas e efeitos. O porquê da reencarnação? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os itens de 4 a 6. As causas anteriores das nossas aflições e as causas atuais. A gente fica pensando que isso é uma outra questão que a gente tenta, de alguma forma, desconfigurar, pelo menos eu. É óbvio que nós temos aqueles nossos irmãos e irmãs que ainda não desenvolveram por nós o perdão daquilo que produzimos no passado. Mas nós, por um aprendizado, já podemos exercer o auto-amor,
que é o perdão. O perdão é auto-amor. Porque quando se perdoa, você se livra daquilo. O problema não é mais seu, você está livre daqueles grilhões que te perdoam. Eu perdoei. Não é esquecer. O esquecimento, ele não existe. Isso aí é um problema de memória. Nós vamos usar isso como um experimento que vai nos ensinar a atuar, a agir melhor na nossa vida e com o nosso entorno, porque nós temos uma responsabilidade coletiva. Outra beleza da reencarnação é esse progresso todo, ele só acontece porque existe uma pluralidade de inteligências com experiências fantásticas e domínios intelectuais vários que permitem esse crescimento. Agora, a responsabilidade sempre é nossa. A questão é sempre conosco. São as nossas escolhas, causas anteriores ou atuais, das nossas leis de causa e efeito. Isso existe na física. Se chegar na física mecânica newtoniana, lá no item 3 das 5 leis mecânicas, ele vai dizer, olha, para toda ação existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. E aí aquele famoso julgamento, que foi o vento ou se nós deixamos de fechar a janela. Caramba, as coisas que acontecem comigo, elas são muito mais intensas do que aquilo que eu penso possa ter produzido. É um julgamento relativo, né? Porque se a gente pegar uma agulha e agulhar alguém, quem é que sente a dor? A agulha, eu ou quem está sendo agulhado? A agulha eu garanto que não. Eu posso entender que tem dor ali. Agora, quem vai sentir a dor é quem é agulhado, é isso. A reencarnação é para a gente aprender que a gente não vai ter que devolver com agulhados aqueles que nos agulharam. É entender como é que nós vamos viver uma relação mais livre, uma relação mais evoluída, uma relação mais fluida nesse mundo que está tão líquido, né? Com as coisas acontecendo tão de imediato, tem uma fluidez tão grande, ninguém mais está dando conta de família, ninguém está dando conta de cuidar das relações, ninguém quer saber de ouvir ninguém, as pessoas querem resultados, elas pegam uma tela de celular, o dedo parece uma espada indo e vindo, subindo e descendo, passando por aquilo tudo, a gente não para entender a beleza da relação entre as pessoas, do que é eu falar alguma coisa que magoe alguém e dizer o seguinte, publicamente eu quero pedir desculpas. Não é que eu mude de ideia, mas eu posso mudar o meu comportamento para não machucar o meu irmão ou a minha irmã. Isso é um direito que me cabe. Aliás, é uma obrigação da reencarnação você reconhecer e reparar. Peça desculpas. É também entendermos que quando eu estou me ofendendo com determinadas posições, eu tenho o direito de não concordar. Mas ser ofendível, só porque a ideia não é igual, a reencarnação é uma pluralidade de vidas, experiências e fatos que vão estar adicionando ao planeta, somos mais de 8 bilhões, adicionando ao planeta essa beleza do livre pensamento, da capacidade de fazer o bem. E sabendo que não o fazendo, temos causa e consequência. Eu acho que eu cheguei no meu tempo, ou estou chegando bem pertinho dele, e eu queria deixar aqui... 6 minutos ainda. Tá. Eu queria deixar aqui uma reflexão que foi de Jesus para todos nós, e que vale para essa presente encarnação e certamente para todas as demais que nós já experienciamos, se pensarmos em termos um entendimento mínimo das aflições com as causas anteriores e das atuais, por algumas posturas nossas, que nem sempre são de acordo com aquilo que a gente tem vontade. Temos uma vontade, mas nem sempre realizamos. É aquilo que Paulo disse, né? Muito do que quero fazer ainda não faço, e aquilo que não quero, refaço, né? Então, isso numa livre interpretação. Eu quero deixar aquela passagem compartilhando com todos vocês que estão me atendendo tão educada e tão gentilmente nos ter dado essa atenção, muitos com a tela aberta aqui, prestando atenção, a gente percebe, que é aquela passagem do Cristo. Fazei ao teu próximo o que desejai, assim ele lhe fizesse. Ué, mas isso é simples, não é não. Jesus não disse, faze o bem a teu próximo, a fim que dele receba o bem que deseja. Não. Ele disse,
Fazei ao teu próximo aquilo que assim desejais, ele assim lhe faça. Ora, se naquele solo nós estamos plantando o milho, feijão é que eu não vou colher, né? Feijão é que eu não vou colher. Se eu não estou sendo de acordo com esse irmão, com essa irmã, da forma que eu gostaria, o que eu vou colher está no meu livre-arbítrio, está na livre reação na minha causa primária de todas as coisas, que é Deus quando escreve as leis divinas que estão inscritas em nosso íntimo e que nós sabemos claramente discernir o que é certo ou errado. É que às vezes, por uma distração, claro que não mais por conveniência, mas muitas vezes por distração, deixamos derivar. É como se estivéssemos dirigindo, olhando para o celular. O carro, pode causar um acidente. Por isso que é importante, porque é o mesmo lado do cérebro que cuida da direção do volante, nunca explicam isso, né? É o lado que dá atenção ali na telinha do celular, e ele não consegue concorrer. Ou ele vê um ou ele vê outro, ele não vai ver os dois. Então, vamos pensar nisso. A gente está aí, tem o momento de fazer uma coisa, tem o momento de fazer a outra. É questão nossa. Jesus disse: fazei ao teu próximo aquilo que desejais, mesmo que não tenhamos consciência. E é importante a gente ter a consciência. Eu acabo aqui perguntando: quem foi o culpado da sujeira que entrou em nossa casa? Foi o vento? Ou o fato de não termos fechado a janela? Porque se assim tivéssemos fechado, ele, vento, continuaria sendo vento. E a poeira que ele carreou ficaria presa na janela que nós fechamos. Que a presente encarnação seja de muita realização para todos nós, porque, como Chico Xavier, esse grande arauto da doutrina espírita no Brasil, disse, a gente não muda o nosso passado, mas decide agora, nesse instante, mudar o nosso futuro. E eu acrescento, o futuro é o segundo seguinte à nossa determinação e escolha. Devolvo a palavra ao Cláudio, agradecendo muito a oportunidade da reflexão com todos vocês e pelo convite gentil que nos fez estudar e participar e expor para cada um de vocês com muito amor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, mais uma vez, está de portas abertas para próximas, né, como sempre. Gratidão ao amigo Carlos Roberto.